O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nesta quinta-feira eucarística, nos reunimos para celebrar a festa litúrgica do apóstolo São Tiago Maior, discípulo de Jesus, entre nós tão conhecido, dada as peregrinações que se fazem ao seu santuário, à sua igreja em Compostela. A mãe destes 2 discípulos se aproxima de Jesus e faz ao mestre um pedido inusitado. É bem verdade que todas as mães desejam o melhor para os seus filhos. Querem que eles se despontem em uma carreira que seja boa, que tenham um bom emprego, uma boa educação, possam ser homens e mulheres valorosos no seio da sociedade, e por isso galgam para os seus filhos projetos grandes. Esta mãe, impelida por este mesmo sentimento, embora não entendendo ainda quem fosse Jesus e qual era a missão de Jesus neste mundo, ousa a fazer este pedido inusitado: "Senhor, que estes meus 2 filhos possam sentar junto de vós no seu reino, um à sua direita, um à sua esquerda." Ao que Jesus a interpela se eles puderam ou poderiam beber do mesmo cálice que ele, nosso Senhor, beberia, e eles respondem, mesmo sem compreender o que isso significaria, que sim, poderiam beber do mesmo cálice. E Jesus atesta: "De fato, vocês vão beber do mesmo cálice." Por isso celebramos hoje o testemunho de fé deste que é um dos pilares da nossa fé cristã católica, dado que nossa fé é alicerçada também na vivência de fé dos apóstolos. Nossa igreja é apostólica por excelência. São Tiago esteve presente nos momentos cruciais da vida de nosso Senhor, e de fato foi ele
o primeiro a derramar o sangue, a ser martirizado, decapitado, para propagar e levar a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Em face do cristianismo nascente, que estava sendo constantemente perseguido, este apóstolo de Jesus, de fato, bebeu do cálice, o cálice do martírio, que possibilitou adentrar a vida eterna. Quando celebramos a festa litúrgica dos apóstolos, que na sua maioria foram mártires, celebramos o testemunho daqueles que foram capazes de derramar o seu sangue por amor a Jesus, que tiveram de passar por um processo de maturação da sua própria fé, de compreensão de quem era nosso Senhor e qual era a sua missão, para chegar à compreensão daquilo que no final do Evangelho de hoje Jesus salienta: quem quiser ser o maior precisa fazer-se servo de todos. Quem quiser ser grande neste mundo precisa se fazer pequeno, precisa ser servidor, porque aquele que se faz pequeno, simples, humilde, se torna grande diante de Deus. É o que São Paulo, em outras palavras, vai dizer na primeira leitura que escreve aos Coríntios: trazemos este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é este, senão a incomensurável e multiforme graça de Deus, que age na vida de todos nós batizados, que agiu na vida dos seus seguidores primeiros, os apóstolos, os seus discípulos, que embora sendo como nós, homens fracos na fé, cheios de pecados, cheios de fragilidades, o tesouro é a graça de Deus, é o próprio Cristo que habita em nós. Não é o barro que sustenta a graça, que tem lá tanta importância, mas é o conteúdo que está neste vaso. É aquele a quem anunciamos e pregamos com a nossa vida. Por isso, todas as vezes que celebramos o testemunho dos mártires, eu particularmente me envergonho muito de olhar para a história da igreja e perceber o quanto houve homens e mulheres tão corajosos na fé. Embora hoje vivamos de maneira velada ou aqui e acolá explícita certa perseguição ao cristianismo, que em alguns lugares do nosso planeta culminam até no martírio sangrento ou no martírio branco da ridicularização da fé, nós somos extremamente privilegiados de podermos gozar do privilégio de vivermos a nossa fé católica. E estes homens foram extremamente perseguidos em face de professar a fé em Cristo Jesus. Se nós lermos, e convido aos senhores a mergulharem nas atas dos martírios dos primeiros cristãos, os primeiros mártires, os apóstolos, numa e outra vamos observar que eles iam para a morte sorrindo. Iam felizes porque sabiam que estavam dando a vida por causa de Jesus, para que o seu sangue se tornasse, como tornou, semente de novos cristãos. Disse que me sinto envergonhado porque, mediante a tamanho e grandioso testemunho de fé, parece-nos que a nossa fé ainda é tão covarde, tão pequena, tão ingênua diante destes testemunhos tão gigantescos. Por isso, nesta liturgia, peçamos ao Senhor da graça de reconhecermos as maravilhas que Ele opera em nossa vida, de que fez e dotou a cada um de nós com a sua graça de sermos anunciadores da Boa Nova. Pelo batismo somos anunciadores da Boa Nova de Jesus. E, portanto,
celebrando São Tiago, apóstolo, peçamos a sua intercessão pela Igreja, que ainda continua a ser perseguida, martirizada, ridicularizada em tantos lugares. Peçamos a sua intercessão por aqueles que têm a missão de conduzir as almas para o caminho seguro de Jesus e para que cada um de nós possamos viver com autenticidade a fé que da Igreja recebemos. Amém.